Na Fogueira com Elas Começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milene Nascimento. Esse é um podcast voltado para a expansão da consciência, o despertar, a espiritualidade de forma geral. Então, a gente sempre vai trazer pessoas interessantes, assuntos interessantes para abrir a nossa mente, abrir a nossa cachola. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Sérgio Carvalho. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutorando em Allan Kardec. Não existe isso. Brincando, né? Mas ele tem bastante conhecimento, né? Para falar do Kardec, do espiritismo, trazendo luz para as pessoas que ainda não sabem, não conhecem. Esperamos poder atender as expectativas, né? Sim, seja bem-vindo. Muito obrigado. Me sinto bem-vindo. Então, a gente queria que tu começasse falando um pouquinho do teu trabalho, né? Junto à doutrina espírita. Sim. E entrar nesse mundo, né? Do início da história do espiritismo. Eu me tornei... A doutrina espírita, para mim, é uma grande luz na minha vida, porque a jovem estava passando por um período... Eu tive um período, assim, bem fisiológico, né? Digamos assim, dos 15 anos aos 23 anos de idade. E eu me lembro, por exemplo, o primeiro porre que eu tomei na minha vida foi aos 15 anos de idade. E depois ali eu entrei numa vibe de muita festa, algo assim, tipo normal, considerado normal, né? Mas que para mim, em função de uma vinculação com o álcool, que eu fui percebendo, né, em mim e foi me assustando, foi começando a me incomodar muito, sabe? Então, por volta dessa idade, 22, 23 anos, as minhas ressacas morais estavam me incomodando muito mais que as ressacas físicas. Eu tinha apagões, né? Eu tinha apagões e os colegas... Nossa, Sérgio, o que você fez? Você aprontou isso na festa ontem? Então, era uma coisa terrível para mim. Batia muito forte, eu ficava depressivo. Então, aí num desses finais de semana eu não saí. Eu começava a sair na sexta, sábado, depois domingo, de manhã cedo. Então, não saí nada. E o papai era espírita. E ele participava de uma reunião de estudo sobre magnetismo espiritual. Nos domingos, todo domingo, às 7 horas da manhã. Era uma reunião assim, não muito frequentada, porque o pessoal acordava cedinho. Ruim, né? Aí eu falei com ele, seu pai, quando o senhor for, você me chama. Eu vou com o senhor. E eu me lembro que eu fiquei acordado a noite toda vendo. Na época tinha os filmes de sessão de gala, na Globo, né? Sessão de gala, se vocês são jovens, vocês não sabem disso. É lógico que a gente sessão sabe, de gala, corujão. Aí eu fui, aí o papai acordou para fazer a barba dele, que ele fazia todo domingo. E aí eu fui com ele e adorei. Ali, eu não sabia ainda, né? Mas encontrei o grande amor da minha vida, que é a minha esposa. Eu reencontrei, né? E aí ela foi me falar da Mocidade Espírita, me convidou e tal. Então eu demorei ainda algumas semanas para poder resistir, porque eu também não percebi, mas eu tinha um certo preconceito, né, eu me lembro das minhas vidas muitas vezes num bar, aí uns grupos de jovens passavam com Bíblia debaixo do braço e tal, e eu ridicularizava, né, porque eu não compreendia, não respeitava. Então eu demorei umas semanas para poder ir, me recordo do dia que eu fui, que eu cheguei em casa, não sei de onde, eu sei que eu estava sujo, era tardinha a reunião, e eu olhei para o relógio e falei assim, olha, já está perto do horário, eu vou tomar um banho e vou para a Mocidade. Aí eu escutei uma voz interior, vai agora, senão você não vai. Aí eu, não, vou agora. Eu fui, e quando eu cheguei lá, a Norma estava arranjando o salão para receber os jovens. Aí adorei... Norma é tua esposa. A minha esposa. Aí adorei mais ainda, né? Nós estamos 35 anos já casados. Então, eu adorei a Mocidade. Meu período de jovem foi pouco, foi só uns 3 anos, mas foi bem intenso. E aí surgiu uma linha demarcatória na minha vida, né? Antes da doutrina e depois da doutrina. Então, enfrentei os desafios de eu estava estudando, fazendo um curso de processamento de dados à época, e eu me tornei espírita em agosto de 1987. E aí os colegas, mas não é possível... Você vai tornar... Porque eu parei de beber, eu fui mudando a minha vida radicalmente. Eu saí de um extremo e fui para o outro, né? Dentro do âmbito da família, por alguns, eu fui considerado fanático. Coitado, virou fanático e tal. Mas, analisando depois, com o passar dos anos, assim, foi um fanatismo tão bom e tão importante que eu precisava de romper cadeias, realmente. E, gradativamente, seguindo os conselhos de Buda, eu fui fazendo o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né? Fui vindo gradativamente buscando esse equilíbrio. Né? E
E aí foi esse período assim de reencontro muito grande, muito importante de renovação. Eu sou mineiro de Governador Valadares, no leste de Minas, no Vale do Rio Doce. E depois aí trabalhamos, assim, aí, estudando, trabalhando, aí vencendo etapas de fazer palestras. E eu me recordo do papai já tinha desencarnado, eu me recordo falando assim com as pessoas em grupos de estudos, né? Eu falei assim, eu nunca pensei estar aqui na frente falando para vocês, porque eu morria de medo. E me lembro que num encontro de mocidade que o papai me levou, na época, eu era jovem, adolescente, ele não tinha entrado ainda não estava nessa situação fisiológica assim mais intensa, mas ele me ofereceu dinheiro, todo o dinheiro da carteira dele para poder ir lá na frente. Os jovens abriram um espaço para que você pudesse conversar, né? Eu falei assim, não vou mais de maneira nenhuma. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. No entanto, a gente foi fazendo essa transformação e aí surgiu alterações de endereço, de mudanças, convites para mudança em função do trabalho da minha esposa. A gente aceitou, saímos de Minas, fomos para Florianópolis, ficamos 5 anos, depois fomos para Belém do Pará, ficamos 10 anos, depois retornamos. E nesse período todo, sempre trabalhando, né, vinculado a alguma casa espírita e com foco muito a gente faz um trabalho muito do movimento, né? Em Santa Catarina, nós nos unimos à Federação Espírita Catarinense. Em Belém, no Pará, a União Espírita Paraense. E assim retornamos, estamos de novo junto com a Federação Espírita Catarinense. E graças ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec, né? E que era um homem assim extraordinário. Nascido em 1804, né? Ele contava com aproximadamente 50 anos de idade quando ele ouviu falar dos fenômenos que começou em Haydensville, numa cidadezinha no norte dos Estados Unidos, e depois ganhou a Europa, que eram as pancadas, os ruídos, as batidas. E aí, na época em que falaram para ele que as mesas estavam girando, se movendo, se mexendo, né? Porque era tipo uma coqueluche em Paris, porque toda festa tinha que ter um salãozinho, uma salinha reservada ao fenômeno das mesas girantes, né? E ele, que era estudante de magnetismo, falou, não vejo nada demais, realmente o magnetismo, a força magnética pode atuar no objeto e movê-lo. E aí esse mesmo amigo, passado um tempo, falou que, olha, agora algo extraordinário aconteceu, que as mesas estão falando. Aí ele disse, bom, aí agora me permita não acreditar. Se vocês me provarem que a mesa tem cérebro, tem recursos para falar, porque senão é só uma conversa para boi dormir, né? E aí depois um outro amigo falou entusiasticamente, convidando, e aconteceu que em maio de 1855 ele participou da primeira reunião que tinha algumas pessoas faziam perguntas, eram pancadas, sim, não, ou imitando um alfabeto convencional, né? Uma pancada letra A, 2 pancadas letra B, e assim por diante. Então, uma coisa bem lenta, amorosa. Mas ele percebeu que havia uma inteligência por detrás, oculta aos olhos, que estava movendo, né? Ele usou o axioma de, para todo efeito inteligente, há que se ter obrigatoriamente uma causa inteligente, né? E aí, quando ele foi convidado para poder participar das reuniões semanais de uma família, a família Baudin, ele aceitou imediatamente. E o interessante é que ele deu uma conotação diferente na estrutura das reuniões, que antes versava muito sobre problemas pessoais, familiares, e ele trazia perguntas já prontas, anotava as respostas, né? Aquelas respostas geravam novas perguntas, então ele foi construindo, ele começou a codificar. Só com as mesas respondendo, não tinha tipo um médium ainda. Na verdade, quando ele chegou, ele falou que viu, que ele presenciou as filhas do Sr. Baudin como médiums, fazendo um ensaio de escrita numa pedra de ardósia. Eles tinham uma cestinha que se chamava carrapeta, que eles adaptavam um lápis na ponta de bico, chamada, ou também cesta de bico, né?
Então tinha um lápis preso ali e as duas colocavam a mão na cesta e o lápis iria grafando as letras, né? Então um avanço, digamos assim, além das pancadas formando frases, né? Então ele foi dando uma nova conotação, as perguntas frívolas desapareceram e a reunião foi se tornando uma reunião assim, de caráter sério. Ele, como discípulo de Pestalozzi, e ele aplicou a metodologia científica de observação, né? Ele observava, analisava, deduzia, perguntava. Então, ele diz assim, Kardec foi considerado o bom senso reencarnado. Então, ele diz assim, desde o primeiro momento eu percebi que os espíritos não tinham o pleno saber, pois sendo apenas a alma dos homens já desencarnados, o conhecimento deles se restringia àquilo que eles haviam conquistado, né? Tudo bem que o espírito tem uma bagagem espiritual formada ao longo dos milênios, né? De inúmeras reencarnações aí. Mas ele se baseou assim, a palavra dos espíritos nunca é irredutível, nunca é escrito em pedra. Em pedra, você vai dizer amém e fazer aquilo, né? E você tem que passar, erro, né? Você tem que passar pelo crivo da razão, raciocinar, ver se tem lógica para aceitar aquilo ou não, né? E assim ele procedeu. Ele procedeu e foi se dedicando. E ele não ficou preso a apenas esse grupo familiar. Com esses estudos, ele foi percebendo que ele foi sendo um exemplo para outros grupos também de estudiosos. Então, ele foi tomando contato ao longo dos anos com vários médiums, né? Porque é uma característica da chamada universalidade do ensino dos espíritos, porque você não pode tomar uma verdade vinda de apenas um único ponto, né? De uma única, por intermédio de um único médium, o melhor que ele seja, nem de uma única região. Por isso que ele se comunicava tanto, foi se criando um correio, né? Uma correspondência com vários países da Europa, da Ásia, que também estudavam. Então, perguntas eram feitas para esses grupos fazerem, ele solicitava que aquelas perguntas que ele já fez e já tinha as respostas fossem feitas em outros lugares. E ele comparava e verificava que a resposta era a mesma, com outras palavras, mas o conteúdo era o mesmo, né? Então, ele foi codificando, ele foi compilando, codificando, e aí surgiu, no dia 18 de abril de 1857, esse livro, que é o Livro dos Espíritos. Ele atualmente tem 1.019 perguntas com as suas respectivas respostas. Mas a primeira edição, na época, né, surgiu com apenas, entre aspas, 501 perguntas. Então, houveram-se... Aí ele foi trabalhando, e no ano de 1860, aí sim surgiu a edição definitiva, completa, que é exatamente igual a essa, com as 1.019 perguntas e respostas. E o Livro dos Espíritos ele é muito especial porque ele é a base da base, né? Nós trouxemos aqui. Isso que eu queria até, antes de aprofundar mais, porque a gente tem familiaridade, óbvio, com diversas doutrinas, enfim, mas às vezes as pessoas não sabem o que é o espiritismo e até tem um olhar de preconceito que é herdado já das décadas passadas ali. Agora já está um pouco mais, vamos dizer assim, aceito, né? Evoluiu bastante, né? Sim, mas eu lembro, eu sou dos anos 80, Mila também, e a gente sabe, né, como as pessoas tratavam, né, quem era espírita ou até de religiões de matriz africana, né, como que era visto isso, né, como demoníaco, enfim. Seria legal se você explicasse o que é esse universo, né? O que é essa filosofia da religião espírita? Ok. Kardec tem uma definição, ela é a definição clássica, né? Que está num livreto que ele publicou depois, chamado O que é o Espiritismo? Exatamente para poder responder, tirar esses detalhes. Ele é um pequeno, grande livro, né? E ele diz, eu a considero a mais completa, porque ele diz que a doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal, né? Então, quando ele fala assim, a doutrina espírita ganha uma amplitude de vida,
Porque a nossa natureza, de todos nós, ela é espiritual. Nós somos imortais, né? Então, toda religião católica, evangélica, budista, shintoísta, candomblessista, ubandista, todas são espiritualistas, inclusive a doutrina espírita, naturalmente, né? Porque o espiritualismo é espiritualista todo aquele que acredita que a alma sobrevive, que algo, vamos colocar um nome, algo sobrevive, a nossa consciência está intacta após a morte do corpo físico, né? Ou seja, nós não somos esse corpo físico. O corpo físico é um instrumento, é uma roupagem. Eu gosto muito da simbologia do planeta Terra como uma grande escola. E o corpo físico é a nossa farda, ou o nosso uniforme. Em alguns estados eles usam o nome de farda, né? Para ingressarmos nessa escola, temos que vestir, estarmos uniformizados com essa farda, com esse uniforme, né? Que ele é único para cada um a nível de carga energética para tempo, né? Então, existem os porquês na história de cada um de nós. Mas o mais importante é sabermos da nossa natureza. Somos espíritos imortais. Nós já temos a imortalidade, né? Já somos imortais e muitos ainda buscam a imortalidade, mas querem a imortalidade do corpo físico, né? Para poder gozar dos prazeres materiais, né? Com dificuldade ainda para ir se desprendendo das questões materiais. Então, e a nossa origem, essa é a nossa natureza, a nossa origem é uma origem divina, né? Somos seres lucigênitos, destinados à luz, destinados a uma perfeição. Então, por mais vil, por mais abjeto, por mais cruel ou adoentado que um espírito se manifeste, ele também é filho de Deus. Ele também atingirá essa perfeição ao qual todos nós estamos destinados. E aí cai o destino, né? A natureza, a origem, o destino dos espíritos, que é essa felicidade, mas que ela tem que ser construída, ela não vai cair de paraquedas em nós. Ela é construção nossa, né? Depende de cada um de nós. E a nossa relação com o mundo, porque quando ele fala espíritos, ele não está dizendo encarnado ou desencarnado. Né? Na Terra ou fora da Terra. Interessante isso da Terra, né? Porque a quantidade de espíritos que estão conosco aqui na Terra, pisando a crosta planetária, né? Por isso que Paulo falava que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas que nos acompanham, né? São os espíritos que já desencarnaram e muitos não perceberam, que já partiram ou ainda não se animaram a romper com os vícios que os prendem aqui, né? E aí buscam os humanos para serem o seu copa, para eles poderem continuar bebendo, fazendo sexo, fumando, comendo, tendo os prazeres que eles consideravam como algo mais importante, elegeram como mais importante para a vida deles, né? Então a doutrina espírita é uma doutrina que estuda a vida, estuda a nossa evolução, né? E qual é o nosso papel dentro dessa vida, desse momento, né? Porque, interessante, a vida realmente é uma só. Muitos falam assim, gente, tem que aproveitar a vida. A vida é uma só, passa rápido. Mas essa fala normalmente está vinculada à curtição, a viajar, a passear, a gozar a vida. Tudo bem, a vida não é só trabalho, existe o lazer também, né? Mas muitos focam apenas nisso como algo mais importante, né, da sua vida. E afirmam que a vida é uma só. Realmente, a vida é uma só. Entretanto, ela é dividida em inúmeras existências. Então, nesse momento da nossa vida, nós estamos vivendo mais uma, né, existência de suma importância. E com esse conhecimento, naturalmente, que não podemos nem devemos nunca, né, termos preconceito com nada, com nenhuma religião. Né? Nós defendemos todas as religiões, são super importantes. Eu tenho parentes, né? A minha família é uma família grande, né? De irmãos, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos netos, sobrinhas netas. Então, tem católicos mais... Só vão na mesa do domingo. Católicos bem fervorosos, evangélicos, né? E para esses irmãos, naturalmente, que eu vou queimar no fogo do inferno. Eu não tenho salvação, né? Mas a gente procura se respeitar. Já conversamos um pouco sobre isso e nós não iremos convencer ninguém, porque
ninguém convence ninguém. Qualquer transformação, qualquer mudança, qualquer renovação, ela tem que sempre vir de dentro para fora. O exterior, de repente, pode influenciar com informações, né? Mas que devem ser analisadas, pensadas, sentidas e depois talvez vividas, caso a gente deseje essa mudança, né? Então, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Há muito amor no reino de Deus para todos nós. E todos seremos amparados, todos seremos acolhidos dentro das nossas necessidades e todos nós teremos inúmeras outras oportunidades. Não saímos muito bem nesse ano, né? Porque, puxa, mas eu vivi 90 e meu pai, por exemplo, viveu 96. Mas foi um anozinho na escola da vida. Talvez nem um ano deu, porque é tão rápido. Porque o que é isso frente à eternidade que nós temos, né? Verdade. Então, nós espíritas já começamos a planejar além desse momento, né? Trabalhar, construir uma vida, talvez desenvolver uma família ou não, isso fica a critério de qualquer um. Não existe condenação para ninguém que quer manter-se solteiro, solteira, né? Ou seguir outros caminhos. Mas assim, há um planejamento, né? Mas esse planejamento, para a maioria das pessoas, termina com a maldita morte, né? Que, na verdade, não existe. Eu, particularmente, acredito que é uma palavra que irá desaparecer com o tempo, né? Porque, na verdade, é só uma transformação, uma renovação, porque ela vai atingir o corpo físico. O ser espiritual, não será atingido pela morte. Mas, muitas vezes, pode ter um período de perturbação, aí já são outras situações. Inclusive, no tarô, a carta da morte, muitas vezes, vem como transformação, né? Ao invés de morte. Ela vem com essa palavra. É verdade. É uma mudança de um estado para outro, né? Não sei se eu acabei respondendo, assim, mais ou menos. Sim. Por favor, continue perguntando, afinando. Mas acho assim, que a gente pode seguir a linha do Kardec, porque vai respondendo. Eu estava lembrando, né, que o Livro dos Espíritos, ele é a base da base. Nós temos aqui... Por que ele é a base da base? Porque ele foi feito... Ele tem 4 partes. Muito interessante. As 4 partes deles estão aqui, ó. Os outros livros... Ele tem as 4 partes aqui dentro. Legal. A primeira parte trata da criação, né? Deus, os elementos gerais do universo, fluidos. É interessantíssimo, assim. Uma parte mais científica, digamos assim. É muito importante também, quando eu falei científica, eu me lembrei que, apesar de Kardec coloca que a doutrina é uma ciência, né? Que estuda o espírito, né? Que estuda a vida. Mas, na verdade, ele foi percebendo assim, usando a metodologia científica de observação, ele foi colhendo inúmeras respostas de cunhos filosóficos profundos. Então ele percebeu, se ela é ciência, ela também é filosofia. Porque eu começo a refletir sobre essas questões, né? Então, se ele conversou com um espírito que afirmou que estava sofrendo, e ele pergunta, mas por que você está sofrendo, meu irmão? O que causa o seu sofrimento? Eu estou colhendo o fruto das minhas escolhas infelizes, quando eu ainda vivi entre vocês. Mas o que você fez? E aí ele relata. Então, alguém, muitas vezes, do grupo, pode pensar assim, meu Deus, eu já estava seguindo por esse caminho, tendo esse mesmo comportamento, né? Então, aquela revelação gera esses pensamentos filosóficos aí e gera um desejo de transformação, de renovação. E aí surge o religare, né? Porque a palavra religião vem do latim religare. Ela tem uma outra conotação, mas eu pego muito o religare, que é a função, ela tem uma função de nos reconectar com Deus, nosso Pai. Porque em algum momento da nossa caminhada, a maioria de nós perdemos essa conexão com Deus. Aí o papel da religião seria esse, de nos religar a Deus, religar a criatura ao Criador, né? Sim. Então a doutrina espírita vai ter esse tríplice aspecto. Lembrando que um tripé, se tem uma mesa em forma de tripé, se você arranca um dos pés, seja ele qual for, ele vai cair, né? Então, se você... a doutrina espírita, para mim, é só religião.
aí você perde, você corre o risco de cair no fanatismo religioso e esquecer a grande bênção que Deus nos deu, que é a capacidade de raciocinarmos por nós mesmos, de não aceitarmos o que as pessoas estão dizendo só porque é fulano ou ciclano que está afirmando isso, né? É o padre, ou é o presidente do centro, ou é o pai de santo, os gurus, os gurus, não importa a posição hierárquica na qual ele se encontra, né? Naquele momento da vida dele. O importante é usarmos do atributo que temos, do raciocínio, de pensarmos por nós mesmos, né? E aí, se ficamos só na ciência, não, para mim são as pesquisas. Aí ele fica só no cientificismo e perde as questões de renovação íntima. Sim. Porque a doutrina espírita ela é consoladora, também conforme a gente vai ver, se der tempo mais adiante um pouquinho. Sim. Perdão, eu estou saindo de uma... Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta minha, tá? Mas que talvez o público também tenha essa dúvida. Eu nunca tive religião quando era muito pequeno, mas eu não tenho religião. Certo. Então eu posso dizer que eu não me aprofundei o suficiente em todas as religiões. Eu só estudei superficialmente todas elas. E eu queria saber, na doutrina espírita, o que é Deus? Jesus nos apresentou Deus como um pai, né? Um pai que nos ama. Mas a gente trazendo essa lembrança do pai, eu não estou aqui antropomorfizando Deus, né? Não é aquele senhor de barbas brancas sentado no trono e esses aqui cheio de desejos, esses aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse vai para a direita, esse aqui é a ovelha negra, isso não existe, né? Os espíritos apresentaram Deus, é muito interessante porque eles não... Kardec já tomou nesse cuidado, como ele era, né? Ele faz uma pergunta, ele não usa nenhum artigo para individualizar Deus. Ele não perguntou assim, o que é Deus? Não, ele perguntou, que é Deus? Que é Deus? E os espíritos responderam, a inteligência suprema do universo, causa primária, primeira de todas as coisas. Então, tudo o que existe deriva de Deus, né? Então, eu citei, por exemplo, a primeira parte de O Livro dos Espíritos, que trata da criação, né? E falei lá que tem um tópico que estuda os elementos gerais do universo, né? E os Espíritos colocam, existem só 3 elementos gerais: Deus, Espírito e matéria. Tudo deriva Deus como o Criador. E o restante, Espírito e matéria. Então, nós estamos aqui com a matéria, a gente olha a matéria condensada aqui em graus diversos. Aqui tem uma espuminha que eu posso apertar, aqui tem uma mesa que eu vou machucar minha mão se eu bater. Então, mas assim, isso é já aqui no nosso mundo, né? Mas há muitas moradas na casa do Pai, né? Há muitas dimensões, há muitas regiões há outras matérias quintessenciadas. Por exemplo, o espírito mesmo, nós, ao desencarnarmos, por que acontece de muitos não saberem, nem perceberam que sofreram o processo da desencarnação? Eles olham e veem e apalpam o corpo e veem e sentem. Sente tudo igual. Mas eles estão sentindo o corpo espiritual. Alguns dão o nome de corpo astral. Na doutrina, Kardec chamou de perispírito, né? Lembrando o perisperma do fruto, né? Que tem a casca, o perisperma e o fruto em si. O abacate dá um exemplo legal disso, né? A casca, a polpa e o fruto, né? Então, corpo físico, perispírito e espírito. Em 3 camadas, digamos assim, né? Didaticamente. Então, consegue explicar um pouco, assim, né? Porque as pessoas muita gente não sabe o que é esse corpo astral, o perispírito, né? A se aprofundar. O perispírito, ou corpo astral, ele é para nós na doutrina espírita, ele surge porque o espírito, ele transladou pelos 3 reinos: mineral, vegetal, animal, até chegar à condição do reino hominal, do chamado reino hominal, digamos assim, né? E para poder tentar entender isso também, assim, bem em passant, Kardec também colocou, por exemplo, o nosso planeta, ele é considerado já há um bom tempo, porque a doutrina espírita tem 168 anos de existência, muito pouco tempo, nova, né? Muito nova, mas quantas bênçãos já
causou para todos nós e tem um futuro maravilhoso aí pela frente de consolo, de esclarecimento, de orientação, de acolhimento para todos, né? Que desejarem ser instruídos e conhecerem um pouco mais. Então, ele colocou assim que, por exemplo, o nosso mundo, nós sabemos pela história do mundo, já foi um mundo primitivo, né? Então, com base nisso e com os estudos, com as respostas dos espíritos, né, didaticamente ele colocou a existência de 5 tipos de mundos. Os mundos primitivos, que são as primeiras reencarnações, os mundos de prova e expiação, no qual o nosso se encontra, o mundo de regeneração, para o qual o nosso mundo está transladando gradativamente, mais alguns séculos aí, ou poucos milênios, estaremos adentrando um mundo de regeneração, o mundo feliz ou ditoso, e o mundo celeste ou divino, né? Quais as diferenças? Os primitivos citamos que são as primeiras reencarnações dos homens primitivos mesmo, homens das cavernas, e foram seguindo aquela, né, os australopitecos, neandertais, cro-magnons, e por aí vai, né, até chegar o Homo sapiens mesmo, né, da qual nós surgimos, né. O mundo de provas e expiações, característica do mundo, o mal superando o bem. Entendendo o mal como uma ignorância, né? Não mal crueldade. Um mau uso da inteligência, dos atributos que o espírito tem, né? Que nós temos, né? O mundo de regeneração, um equilíbrio entre bem e mal. Um mundo feliz, um mundo onde o bem suplanta o mal, e o próprio mal também já mudou de... nós não temos a compreensão do mal que seria considerado mal num mundo feliz, né? Talvez falar um palavrão ou jogar uma coisa no chão, que seria um mal, alguma coisa assim. Sim. E o mundo celeste, onde só espíritos realmente superiores, felizes, não existe a presença do mal, né? Ninguém solta pum, não tem nada lá. Aí e o corpo também já não é mais esse corpo, na forma como nós compreendemos o nosso corpo, né? Tão o bom, corpo né, fisiológico. E aí, o que acontece? O espírito, né, nos reinos, ele translada para todos os... Porque Kardec pergunta assim, no mundo feliz ou no mundo ditoso, existiria a presença dos animais? Existem, só que com outra conotação, mas eles são iguais aos homens? Não. Aí eu falo assim, o homem continua sendo superior, o homem, e o animal. Mas ele já tem uma relação completamente diferente com o homem, prestando serviços, partilhando da vida do homem de uma forma que vocês ainda não imaginam também, né? Então, nós percebemos que o princípio espiritual, ele translada de reinos. Por exemplo, o princípio espiritual presente num mineral, ele vai quando um planeta não tem mais nada a oferecer para ele de evolução, ele é transladado para um outro mundo, por espíritos superiores. E assim ele vai fazer essa gradação nos 5. Quando ele chega no celeste e lá não tem mais nada para ele aprender, ele retorna na condição de, já mudando de reino, saindo do mineral para o vegetal, né? Então, muito especialmente no vegetal, se enraiza mais a construção do nosso corpo astral, do corpo espiritual ou do perispírito. Porque a gente vê os vegetais que já com seiva, tem aura, né? Já estão simulando fluidos, né? Fluidos, sensibilidade, etc. Então eles também vão transladando, quando tiverem absorvido tudo de conhecimento, de evolução, retornam no reino animal, no mundo primitivo, né? E aí outras emoções, sentimentos, instintos, né? Maternidade, etc., vão sendo trabalhados. E depois, quando aprendeu tudo que tinha para aprender nos 5 tipos de mundos, retorna como homem, como espírito, né? Ser individualizado. Nesse tempo todo, o corpo astral, ou perispírito, ou corpo espiritual, esteve conosco, está conosco. Ele é quase que parte integrante
de nós espíritos. Diferentemente do corpo de carne, que sofre a transformação da chamada morte, devolve os seus elementos para a natureza, o corpo espiritual não, ele também é imortal, né? Ele sente os impactos os maltratos que damos para ele, sabe? Sim, de viciações. Essa linha, ele por adoece. exemplo, eu tenho o meu espírito. Tem ainda a parte de mim que foi uma planta, que foi uma pedra, que foi um animal. Tá tudo aqui, registrado de alguma forma, ou não. Talvez não da maneira como você... Assim, o que eu penso, né, verdade? Sim. Porque como você é uma terapeuta holística, você tem uma outra... O que você sente, pensa diferente. Talvez quando você fala, você imagina como um pedacinho mesmo e tal. Mas não é pedacinho. As energias, né? Não é pedacinho. Foram só... da mesma forma, é assim, ó, o beabá das primeiras letras lá no jardim de infância está presente em você. Sim. Também, né? A primeira palavra que você leu quando você estava se alfabetizando está presente em você. A única coisa que não está presente é a fórmula de Bhaskara, que ninguém lembra mais. Passou a vida inteira, não usou para nada. E eu continuo ainda sem saber para que eu aprendi isso lá. Eu nem sei se eu aprendi, porque eu não lembro. Também não põe... Eu sei como é que ela é, mas não resolvo. Entendi assim, o teu conceito. Entendeu? Mas eu acho que era o que eu quis falar também. É algo que está presente em nós, mas não é para poder identificar, eu fui o animal tal. Não tem isso, né? Aí foge ao nosso... Esses detalhes fogem ao nosso conhecimento. Por exemplo, eu sou doido para poder saber como é que os espíritos superiores fazem essa transmigração, essa mudança de reino, né? Que é muito interessante. Sim. Mas somos assessorados por entidades angélicas que nos acompanham, e que são responsáveis, que desejam a nossa felicidade e acompanham. Cada planeta, Jesus, para nós espíritas, é o governador espiritual do nosso planeta, né? Por isso que ele falou, houve um momento em que ele diz assim... se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, né? O Espírito de verdade, que para nós é a doutrina espírita. Que vai estar conosco, que vai estar convosco, e que vai fazer morada em nós, né? Um corpo de doutrina pode fazer morada em nós. Uma outra pessoa, voltando individualmente, não tem como ela fazer morada em nós. Mas os ensinamentos da doutrina, que relembram tudo aquilo que Jesus nos disse. E ainda adiciona coisas novas, porque ele também, em um momento, fala assim, lá em João, no capítulo 16 em diante, ele fala assim, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós, no presente momento, não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito de verdade, aquele Consolador, prometido pelo meu Pai, ele vos lembrará tudo que eu vos tenho dito e ensinará outras coisas novas também. Legal. Então, e assim, Sérgio, essa questão do Espírito Verdade, esse Espírito, quando aparecia nas perguntas do Kardec, ele já se intitulava como verdade. Não seria um ser, uma consciência humana desencarnada ou não? São várias consciências. Pois essa é uma incógnita, né? Alguns espíritas estudiosos chegam a afirmar que o Espírito Verdade seria a figura do próprio Cristo, né? Que naturalmente se utiliza de intermediários para poder se fazer presente, não quer dizer que ele venha talvez em pessoa ainda, né? Igual, por exemplo, vários apóstolos deles foram assessorados por outros mais experientes que haviam desencarnado primeiro, como mártires, né? E falavam em nome do Cristo, tinham autoridade concedida por Jesus. E é interessante que é uma autoridade concedida por conta da elevação espiritual, da afinidade com o Cristo, né? Porque não é uma autoridade assim, vou te dar poderes para você poder fazer. Não. A pessoa conquistou, se ela tem aquela autoridade, né? Paulo, por exemplo, era assessorado, conta-nos Emmanuel, que Paulo foi assessorado quando ele se converteu às portas de Damasco, né? Por Estevão. E Estevão foi o primeiro mártir do Espiritismo, foi apedrejado pelo próprio Paulo. Né? Estevão estava com ele, Estevão falava em nome de Jesus. Então Aliás, bonito. É um livro maravilhoso, né? Paulo e Estevão. Mas aí eu queria retornar aqui para a gente poder, só para concluir aqui a primeira parte, que é a parte do livro. No Livro dos Espíritos tem a primeira parte que trata das leis
da criação, e aí surgiu esse livro, A Gênese. Interessante que ele foi o último, 1868. A segunda parte trata do mundo dos espíritos. Muito interessante as perguntas. Fala da reencarnação, da desencarnação, da influência dos espíritos em nossas vidas, em nossos atos, né? Essa parte gerou o Livro dos Médiuns, que surgiu em 1861. Né? E a terceira parte trata das leis morais. Aí é muito interessante a lei de liberdade, lei de progresso, lei de destruição. Só existe lei de destruição? Porque Kardec achou estranho, foi logo que fez essa pergunta, né? E os espíritos responderam, porque o que chamais destruição, na verdade, é uma transformação. Então, ele colocou o título de lei de destruição. Entre a energia de Shiva na Índia. Né? O cíclico, né? Uhum. E aí as leis morais estão aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos irmãos de outras religiões, décadas atrás, lá para essas épocas, 70, 80, nem encostava a mão nesse livro, achava que era um livro... E mal sabe que é o Novo Testamento. Costumavam dizer assim, os espíritas têm uma Bíblia que é deles, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Não, gente, essa não é Bíblia nossa, é o ensinamento moral de Jesus que está aqui, em várias passagens, porque Kardec falou assim, nós iremos tratar do ensinamento moral do Cristo, porque esse é universal. Então, nós vamos estudá-lo à luz da doutrina espírita, tentando compreender o que ele disse, e muitas vezes disse por parábolas, né? Porque a gente tem dificuldade de compreender. Tem o Neville Goddard, né, que faz algumas interpretações de passagens da Bíblia de forma metafísica também, né? Te desmistificando aquele negócio de você ler um trecho, literalmente, interpretar da forma que você... Aquela metáfora e aplicar. E aplicar, assim. Sim. É dito, né, que a palavra mata, o espírito vivifica. Então, quem fica preso à letra não consegue transcender, nem penetrar o conteúdo do ensinamento que Jesus quis trazer para nós. Sim. A quarta e última parte, das esperanças e consolações. Aí surgiu o céu e o inferno. Né? Uma análise, né, um estudo, à luz da doutrina espírita, naturalmente, sobre o que seria céu, o que seria inferno. Não existem, para muitas religiões, são só esses dois locais, né? Sim. No catolicismo ainda tem um purgatório que pode salvar para poder, se você purgar os seus pecados para depois ir para o céu. Mas Deus é um pai. Você chegou a perguntar sobre Deus, né? Você começou a falar e esquecemos de lembrar, assim, muito importante, que muitos focam num Deus de justiça e se esquecem que a justiça divina nunca é feita sem misericórdia, nunca é feita sem amor, né? Então, é a doutrina espírita, através do estudo da reencarnação, que é o ciclo evolutivo no qual nós nos encontramos inseridos, quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não. Essa é uma realidade nossa, é um fato, né? É ela que promove a justiça verdadeira, porque aquele espírito que desencarnou, por exemplo, coitado, aos 18 anos, numa briga de facção, foi assassinado a tiros, mas nasceu numa família violenta, né, drogadiça, apanhou, sofreu violência de todo tipo, não teve condições. Então, ele só conheceu isso. E ele desencarnou aos 18 anos, ou aos 15 anos. Aí ele vai ser condenado eternamente, pela eternidade, para o inferno. Que pai que condenaria isso? Que pai humano faria isso, né? Não daria a ele uma outra oportunidade. O que dirá de Deus, nosso Pai de amor supremos, né? Então ele retorna agora com outro ciclo. Uma nova escola, talvez um outro agrupamento familiar. Tudo isso vai ser levado em conta, vai ser avaliado na justiça perfeita de Deus, no seu tribunal de 1000 olhos, né? Que não escapa nada, né? Porque a justiça divina não está de olhos fechados, vendados, né? Muito pelo contrário, está de olhos bem abertos para poder ver tudo, sem preconceito com ninguém, não pré-julgando, não julgando, não condenando ninguém. Jesus deu um exemplo disso, né? Filha, aonde estão os teus acusadores? Disse ele para a mulher na praça, né? Que ia ser apedrejada
por cometer adultério. Interessante que a lei condenava os adúlteros. Cadê o adúltero? Só tinha a adúltera. O adúltero, ninguém pegava ele. Né? Até hoje, a mulher, né? Até hoje. A mulher ainda, coitada, sofrendo os massacres, as perseguições, as lutas que foram intensas para todas as mulheres. Mas ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eles davam um conselho, em algumas vezes, falavam assim, não peques mais para que não te suceda algo pior. Né? Então, ele lembrava a lei de causa e efeito. Né? Não, procure se corrigir, procure se renovar, não continue fazendo aquilo que você fazia para você não entrar, né? Não retornar a uma situação de dor, de sofrimento. Né? Tem linhas, né, de estudo também, entrando nessa questão da reencarnação, que falam, inclusive, que a reencarnação fazia parte da Bíblia, e no Concílio de 300, lá com, acho que Diocleciano, se eu não me engano, né? Ele tirou isso e substituiu por ressurreição, né? Não sei se tu tens um pouco para falar disso também. É interessante assim, ó, na Bíblia, para aqueles, porque Jesus dizia, após ele contar algumas parábolas, em algumas das parábolas ele tem uma passagem interessante que ele fala assim, aqueles que tiverem olhos de ver, que vejam. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam. Naturalmente, ele não estava se referindo a esses olhos nossos, né, nem a esses ouvidos. Era uma percepção mais aprofundada, né? De sentir, de sentimento, rompendo a barreira, a cadeia dos preconceitos, do orgulho, que ainda é muito forte em nós, né? Para que a gente possa fazer uma análise que não seja pré-concebida, né? Então, nós vamos ver que ainda aconteceu isso dos concílios, eu não sei qual desses concílios, conta-se que, inclusive, a esposa, uma concubina, de um dos reis poderosos, quando ficou sabendo, disse, não, por favor, manda tirar isso daí, que eu não quero. É interessante, né? A ideia que o Espírito faz. Tirou, beleza. Tirou não está mais escrito? Deixou de ser lei. É muita ingenuidade, é muita infantilidade nossa imaginarmos que nós temos ingerência nas leis divinas que regem nossas vidas. Que se... lembra uma avestruz, né? Eu não estou vendo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Nem sempre é assim. Muitas vezes não estou vendo, mas nós estamos sentindo aquela angústia, aquele aperto no peito, e não sabemos o que é, mas que está vindo até nós, né? Mas, apesar de não estarmos vendo nada. Mas aí conta-se assim, que aí o rei mandou retirar e ela ficou tranquila. Acho que a tranquilidade dela durou pouco tempo, né? Coitado. Mas... nós encontramos, eu não vou me recordar os trechos, né? Sim. Mas eu sei os dizeres, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, né? Considerado um grande juiz do Sinédrio, e foi procurar Jesus para poder conversar com ele, e se dirige a Jesus afirmando a condição, dizendo que ele, mestre, bem sei que vieste da parte de Deus, porque somente quem veio da parte de Deus consegue fazer os milagres que o Senhor faz, né? Que eles consideravam milagres, as curas, né? E realmente quem é que não consideraria como milagres? Somente hoje a gente consegue começar a compreender o efeito das energias, dos fluidos, né? Das energias magnéticas que promovem curas, né? E aí Jesus disse, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o que acontece? Os nossos irmãos de outras religiões consideram isso batismo, né? Sim. Mas olha o que Nicodemos pergunta. Nicodemos entendeu. Ele entendeu o que Jesus estava dizendo e se assustou. Pode um homem velho retornar ao ventre da mãe e nascer novamente? Aí Jesus dá uma dura nele e fala assim, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? É interessante assim, que eu estou saltando algumas passagens, mas o texto, resumindo, o que ele quis dizer é isso, né? Se eu vos falo das coisas terrenas, que são leis básicas, lei de causa e efeito, ação e reação, lei de sintonia, a reencarnação,
e não me compreendes, como vos falarei das coisas celestes? Né? Então, é uma passagem que deixa claro a reencarnação aí, não a ressurreição. Porque a ressurreição era voltar ao próprio corpo, né? Eles não compreendiam muito bem, chamavam de ressurreição. Mesmo naquela época também tem essa passagem, tem essa fala, né? E os discípulos perguntam para Jesus, porque como Jesus era o Messias que era prometido desde os antigos reis, né? Na fala de Moisés, nos escritos, né? Nas leis, já falava-se do Messias, prometido pelos profetas, né? E aí um deles vai e pergunta, quem é o Senhor, mestre? Aí Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou. Aí um deles fala assim, dizem que o Senhor seria Elias. Aí ele vai e fala assim, na verdade Elias já veio, porque Elias foi João Batista reencarnado, né? E como Elias, ele havia mandado decapitar vários. E como João Batista, ele foi decapitado por Herodes, né? A mando de Herodes, né? Se ressarcindo aí, digamos assim, aquela desarmonia que ele havia criado perante a lei de Deus, né? Então essa passagem é uma outra passagem clara da reencarnação. A comunicação com os espíritos, que Moisés no passado havia proibido, né? Porque havia os templos, haviam as pitonisas, que eram as médiuns, né? As sacerdotisas, e criou-se um mau hábito, quase que um vício mesmo, uma dependência do povo de consultar para tudo e qualquer coisa, os oráculos, né? Para plantação, para doença, para unha encravada, para qualquer coisa, eles estavam consultando. E aí Moisés deu um basta nisso e proibiu, né? Mas depois está lá Jesus no Tabor, transfigurado, conversando com Moisés e com Elias, que estavam ali, se materializaram, né, perante, e os discípulos viram isso, né? Então Jesus restaurou a comunicabilidade com os espíritos, né? Era o Google da época, né? Era o Google da época. Na verdade, esses conceitos, essas comunicações sempre existiram no planeta. O Kardec veio para realmente organizar a parada toda. Exatamente. Vocês, como estudiosas de várias outras religiões, são correntes, vocês mais do que ninguém sabem assim, que isso é milenar. Agora, a doutrina espírita é a única que compilou, porque assim, o livro dos médiuns é um tratado sobre a mediunidade, né? E é um tratado de alerta, convocando a um estudo metódico, né? Ao autoconhecimento, a não acreditar em tudo que os espíritos dizem, né? Porque, como bem lembrado por Kardec, eles são só os homens que já desencarnaram. Então, no mundo espiritual, tem espírito bandido, zombeteiro, viciado, enganador, tem todos os tipos, mistificador, enganador, criminosos, tudo ainda. E até a palavra médium veio desse livro, né? Porque não existia esse termo. Isso, algumas palavras foram criadas, né? Novas, né? Para espírito. Foram neologismos mesmo. E significa essa ponte, né? Significa esse intermediário entre um plano e outro, igual a ponte liga a ilha ao continente, um ponto no outro, né? Então, muito interessante. Tem um relato que eu acho que é do Livro dos Espíritos, que eles perguntam, né, sobre Mozart, que Mozart vivia numa lua de Júpiter. Eu não sei se é no Livro dos Espíritos, se foi o Chico que falou isso. Eu acredito que é do Livro dos Espíritos. E aí eles perguntam como que eles consideram os humanos lá. São seres já em outras dimensões mais elevadas que a nossa terceira aqui. E Mozart que desencarnou foi para lá. Eu acredito que é uma das luas, Europa, se não me engano. Desconheço. Ele já é bem famosa. Eu já ouvi falar que ele era arcturiano. Essa aí, o que eu ouvi falar é isso, e que eles falam que eles consideram lá os humanos como a gente considera os macacos aqui, em grau de evolução de consciência, de despertar, né? Não sei se é real também, né? Se faz parte do... Confesso que eu não sei te dizer. Se tu não sabe, então não deve ser. O mais importante é essa nossa destinação, assim. Por exemplo, nós tentamos colocar
didaticamente essa evolução, como é que nós espíritos surgimos juntinho com o nosso corpo astral que nos acompanha, o corpo espiritual, e que deve ir se alcandorando cada vez mais, né? Se evoluindo, porque ele emite, nós temos uma aura que se projeta, as nossas emoções, nossos pensamentos circundam o nosso corpo, é um campo de forças, né? De energias, e são colorações que vão desde o preto até o diamante iluminado, né? Sim. As cores escuras, espíritos ainda presos a ódios, a vícios, a mágoas, a orgulho, vaidades, e as cores luminosas, os espíritos já vão se desprendendo, vão evoluindo. E o nosso corpo espiritual vai evoluindo também junto conosco. Ele vai retratando essa construção, esse esforço nosso, né? E o legal, assim, ó, todos nós, não importam quais os nomes que dão, de planetas, disso, daquilo, todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, né? E iremos comungar uns com os outros no devido momento. Nós, por enquanto, estamos presos aqui ao nosso, digamos assim, temos pouca liberdade no que diz respeito a condições realmente de irmos conhecer outros mundos, né? Lembrando que quando a gente fala mundo, nós não estamos presos na palavra a orbes, né? Mas estamos citando mundos que circundam o nosso próprio orbe, o nosso próprio planeta, né? Regiões espirituais, né? Cidadelas espirituais grandes, né? E que nós ainda não temos condições de alcançarmos, né? Se a gente conseguir chegar em nosso lar, já é uma bênção enorme, né? Eu nem visualizo isso. Se eu ficar nas regiões umbralinas mesmo, mas dentro de um instituto, de uma instituição de trabalho, de estudo, que tem o objetivo de socorrer os irmãos dali, eu já estou super satisfeito, super feliz. E falando eu assim... tava sendo mais... eu tava sonhando mais alto. Eu tava em outros olhos. Agora já... interdimensional, né? Mas eu sonhava também mais alto. Eu fui baixando a minha bola. É brincadeira, eu procuro nem pensar nisso, porque eu acho que quando eu chegar à meia hora, eu já vou estar com outro nível de consciência, já vou estar de outro jeito. O bom disso tudo é saber que tudo evolui. O tempo todo. Nada está parado, nada está estático, né? E a escolha é nossa, né? Depende de nós. Nós desejamos? Ah, não, também tá bom, tá tudo bem. Tá bom. Sombra e água fresca. Eu costumo dizer assim, eu tenho um conceito que eu guardo para mim, íntimo, né? Eu vou revelar aqui, que eu falo que assim, eu estou feliz pelas mudanças que eu fiz. Quando eu paro para analisar o meu passado rapidamente, assim, eu mudei isso, mudei aquilo, fazia isso, não faço mais. Aí me comportava assim, não me comporto mais, mudei. Uma série de coisas na minha vida mudou radicalmente, né? Mas essa felicidade, se eu ficar focada nela, eu tenho uma facilidade, se eu me permitir, eu tenho uma facilidade para me acomodar. Não, tá tudo bem, puxa, nós já evolui tanto. Então, assim, eu estou feliz, mas não estou satisfeito, porque eu posso muito mais. Porque eu sou herdeiro de Deus, né? Então, eu não tenho limites. Eu tenho um potencial que eu ainda desconheço totalmente. Entra na busca, né? Então, a gente tem que buscar. Me esforçar um pouquinho mais, sempre um pouco mais. Sempre procurando se esforçar um pouquinho mais para... Mas assim, deixando isso muito claro, sem neuras, né? É um esforço sem neuras, sem autopunições, sem castigos, sem depreciações íntimas, não, de maneira alguma. É só um esforço consciente de meio falhei, nossa, não comportei assim, respondi mal ali, imediatamente a gente já toma ciência disso e pedimos perdão quando é a situação e retornamos e assumimos um compromisso de renovação. E a doutrina espírita está na nossa vida exatamente para poder nos ajudar a nos consolar, porque tem muitos irmãos que, na minha família mesmo, tem pessoas que se angustiam assim que, nossa, Sérgio, você e a Norma são tão bons, eu gosto tanto de vocês e tal, mas vocês estão caminhando para o inferno. Então, as pessoas sofrem por causa disso, né? Sim. E elas não conseguem se libertar disso, porque pensam que
que nós estamos desperdiçando a nossa vida toda, a gente está fazendo tudo errado, vamos perder, a gente podia ir para o céu tranquilamente e vamos escolher para o inferno. E eu me apiedo da mente que ficou estreita, né? Não conseguiu romper. Que parou na zona de conforto, né? Parou zona ali, de conforto. Tudo bem, eu já estou salvo, já aceitei Jesus. Não é uma crítica, tá, gente? Assim, de forma alguma a gente está criticando, né? Mas são irmãos que têm esse pensamento, a gente respeita, e aguarda. Espera a ação do tempo, porque todos nós seremos esclarecidos no devido momento. Vamos né? despertar. E uma mensagem final, na verdade a gente queria falar de Chico Xavier, Nossa, de Valdo Franco, já passou uma hora, né? Voando aqui. Infelizmente, mas agora eu sei que tu é meu vizinho, quase, tu volta. Vai voltar muito, porque a gente tem muito tema ainda para abrir essa caixa, né? A gente não falou de karma, ação e reação das leis. Tem muita coisa boa para falar. Mas não sei se tu tem uma mensagem final, assim, para passar para as pessoas, uma mensagem de esperança ou de despertar, para as pessoas saírem dessa... Tenho sim. Eu me lembrei do nosso querido Divaldo, né? Ele não era, né? Ele é, porque ele está mais vivo do que nunca. E tem pouco tempo eu vi ele relatando que a mãe dele mostrou para ele a casa onde ele ia morar. O lugar é maravilhoso. Então a mensagem é uma mensagem de esperança, assim, não permitamos, né, que a dor destrua as nossas vidas, né? Que sofrimento, que falta de esperança, não deixemos isso morrer no nosso coração, né? Guardando a certeza de que Deus é um Pai de amor, de bondade, que nenhum de nós está sozinho, né? Todos nós, ainda que não percebamos, ainda que não sintamos de imediato, temos alguém que nos ama, que nos acompanha, em nome de Deus, seja um anjo da guarda, um espírito protetor, um guardião, um mentor espiritual, um espírito familiar, alguém que nos ama, que ora por nós, que confia em nós, que intercede por nós para a nossa felicidade. Então que possamos, de forma alguma, permitir que o desespero tome conta das nossas vidas e busquemos sempre ajuda, porque ela está ao nosso lado, às vezes não estamos percebendo, mas ela virá em forma da presença de alguém, de um livro, de um amigo, de um familiar, para nos socorrer em nome de Deus. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Muito bom, agradeço todo o conhecimento, toda a palavra que tu passou. Com certeza vai ajudar as pessoas a entenderem. Eu fico feliz pouco, né? se ajudar, sim. Mas, muito obrigado pela oportunidade, né? Que isso. Volte sempre. Você que nos deu a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Essa doutrina que é tão importante para muita gente. Verdade. Legal. Pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ficar ligado com as novidades que virão aí pra frente, né, Mila? E vem novidade boa por aí, hein? Acompanhem. Fica quieta, não conta nada. Gratidão, gente. Gratidão, Sérgio. Obrigado.